Graça e paz, meu amigo, minha amiga, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida. Como você está? Como foi o seu dia? Como você está passando? Estou perguntando porque eu me importo com a sua vida e eu te amo, em nome de Jesus. Para você que não me conhece ainda, eu sou o pastor Bruno Weiser e este é o canal Pastor Bruno Weiser. Eu sou um ministro da palavra, sou ministro de oração e eu estou aqui para servir você. Estou aqui para dedicar a minha vida ao Senhor como ministro dele, como ministro do reino, como embaixador do reino, para pregar o evangelho, pregar a palavra, orar para as pessoas, pregar o evangelho aos necessitados. E esse canal é um canal dedicado, centrado, focado em jornadas de oração. Esse canal é seu e eu quero convidar você para ficar junto comigo, para você colar em mim, para você me seguir todos os dias nessas jornadas de oração que nós sempre faremos. Primeira coisa que eu quero te pedir hoje, eu quero te pedir que você não pule esse vídeo, que você não saia daqui e que você separe esses minutos que você tem do seu dia, que você sabiamente usufrua da forma melhor possível o seu tempo. E a melhor maneira possível de você usar o seu tempo é quando você pega uma fatia desse tempo que Deus nos dá e usa para cuidar da sua alma, usa para cuidar da sua vida espiritual. E a sua vida espiritual, você precisa cuidar da sua vida espiritual com palavra, com oração, ministração da palavra, ministração da oração. Então eu quero pedir, meu amigo, eu quero te pedir, minha amiga, não pula esse vídeo, não saia desse vídeo, fica aqui até o final, ok? Segunda coisa que eu quero te pedir, que você que ainda não se inscreveu, eu preciso que você se inscreva. Por quê, Pastor Bruno? Porque o algoritmo do YouTube somente irá recomendar esse canal, somente irá recomendar os vídeos do canal para outras pessoas se ele entender que esse vídeo é relevante. Então eu preciso que você não apenas clica, mas fica aqui nesse vídeo, que você se inscreva, que você também deixe aqui o seu like, o joinha, tá? Preciso muito do seu like, porque também o algoritmo dessa forma entenderá que esse vídeo é relevante, e ele é relevante, porque ele cuida das nossas vidas espirituais. Preciso também que você deixe um comentário, ok? Meu amigo, minha amiga, deixa um comentário aqui, deixa a cidade, o estado ou o país que você está falando, ok? Deixa aqui um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa tarde. Deixa aqui seu testemunho, a parte que você mais gostou da oração, da palavra. Se você tem dúvidas da palavra ou ainda pedidos de oração, ok? Deixa um comentário, compartilhe o vídeo, tá? Divulgue esse vídeo para mais pessoas. E agora nós vamos para a nossa oração. Dito isso, vamos para a nossa oração. Agora a oração das 3 horas da madrugada, que eu já falei para você. É o meu xodozinho, esse horário. Esse horário ele é muito impactante. Ele é extraordinário. Deus faz coisas grandiosas nesse horário. Deus opera nesse horário, ok? E nós estamos fazendo agora a oração de guerra, ok? Esta é a oração de guerra das 3 horas da manhã. Então você que é um guerreiro, você que é uma guerreira da luz, esse é o nosso horário de nós orarmos, minha amiga. Esse é o horário de nós orarmos, meu amigo. É um horário de guerra. E hoje, olha que maravilha, hoje é o dia número 16 do nosso jejum de Daniel. Nós estamos fazendo uma campanha de jejum, uma corrente de jejum, uma rede de jejum, um propósito de jejum. Eu quero te dizer que propósito é algo poderoso. O propósito em si, que é um voto, ele já é uma arma por si só. Todas as vezes que você promete algo para Deus e você deve cumprir aquilo que você prometeu, o voto, ele por si só já é uma arma poderosíssima. E qual foi o voto que nós fizemos? Nós fizemos um voto a Deus
que nós iríamos jejuar 21 dias. Esse jejum seria o jejum de Daniel, e esse jejum, o objetivo dele era obter uma aceleração das nossas vidas espirituais, principalmente uma aceleração da nossa vida ministerial, novas unções, novos dons, novas experiências e um destravamento. Esse foi o objetivo proposto. E olha que maravilha, hoje é o dia número 16. Nós já vencemos 15 dias e hoje é o dia número 16 que nós estamos batalhando em jejum, em palavra, em oração. Nós estamos batalhando com Deus pelas nossas vidas espirituais. Então, eu quero te dizer que você é bem-vindo aqui e vamos lá. Eu quero deixar uma palavra, mas vai abrindo então em Mateus capítulo 10, versículo 16, ok? Mateus capítulo 10, versículo 16, porque nesses 21 dias sempre eu estou trazendo uma palavra sobre guerra espiritual, sobre batalha espiritual, tá? Então nós estamos nesse propósito de jejum de Daniel. O jejum de Daniel ele está em Daniel capítulo 1 e Daniel capítulo 10, ok? Que é um jejum, um padrão de jejum diferente dos outros, em que você come, porém você se abstém de coisas gostosas, de delícias, você se abstém de delícias. Então imagina sorvete, doces, guloseimas, torta, bolo, refrigerantes, lanches, pizzas, e de coisas que você gosta. Eu, por exemplo, gosto muito de café, então eu tirei o café, porque é algo que eu gosto muito. Doces, chocolates, ok? Carne, gosto de muita carne. Tirei a carne também, porque esse jejum, ele obrigatoriamente, e os outros também, né? Você tira a carne, porque você está tirando o sangue, certo? E esse jejum, então, nós estamos fazendo um jejum de Daniel. Hoje é o dia 16, que nós iremos fazer uma oração consagrando esse dia 16. Esses pedidos de oração, a sua vida que está aqui me acompanhando, a minha vida, o meu ministério, as nossas vidas. E eu sempre deixo uma palavra de oração. Acabando esse propósito, nós iremos fazer um outro propósito, mas sem jejum agora, porque o nosso corpo precisa recuperar sais, vitaminas, minerais, proteínas que nós ficamos esses 21 dias sem comer, né? Então, serão 21 dias de oração. E qual é o propósito, Pastor Bruno? O propósito será um propósito de justiça. E justiça, nós iremos tocar o coração do Senhor como advogado e como juiz. E como intercessores, também nós iremos vestir terno e gravata espiritual. Nós iremos nas cortes celestiais batalhar por justiça na nossa vida. E o que está implícito no conceito de justiça? Você que tem processo na justiça, processo trabalhista, um processo criminal, um processo de família, um processo civil, um processo de aposentadoria, ok? Você que tem também algum documento, um documento da sua casa. Quem está no exterior precisa de uma cidadania, resolveu documentação de estrangeiro, seja na Europa, nos Estados Unidos, está num processo de cidadania, processo de um carro, processo de uma casa, documentação, regularização e também calúnias, difamações, fofocas, mentiras. Então imagina que você está sendo injustiçado, tá sofrendo alguma injustiça, também entra nesse propósito. Amém? Então dito isso, vamos ministrar a palavra para nós fazermos a nossa oração, certo? Então está em Mateus capítulo 10, do versículo 16 ao 25, tá? Nos diz assim, e a frase é essa, do 16: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. A palavra de hoje é essa: eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Vamos repetir pela terceira vez? Eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. E continuemos. Portanto, sejam
prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará ao filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamar o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Então, o Senhor Jesus, esse capítulo 10 de Mateus, ele é um capítulo que ele é um catálogo de instruções do Senhor Jesus para os seus discípulos. Então, que no capítulo 10 é quando ele escolhe eles. A palavra do Senhor diz que agora ele vai dar exousia, ou seja, ele vai dar autoridade, e ele também vai dar dunamis, que é poder. Então o Senhor Jesus está nesse momento dando a eles duas coisas. Está dando a eles exousia, que é autoridade, e está também dando a eles poder, que é dunamis. Ok? Então o Senhor Jesus está ele está impartindo, ele está compartilhando, ele está entregando aquilo que ele carregava, aquilo que ele possuía e recebeu do Pai e do Espírito Santo de Deus. E nessas instruções, ele vai falar sobre os direitos e os deveres que um discípulo ele tem. Então, o discípulo tem direito de comer, um discípulo ele tem direito de ser bem tratado, de ser honrado, de ser respeitado, de ser bem hospedado. Ele é digno disso porque ele é um embaixador do reino de Deus. Ele é um embaixador do Evangelho. Ele é um ministro do Evangelho. Ele é um ministro de Cristo, embaixador de Cristo. Ele é um representante de Cristo. E dentro dessas instruções, o Senhor Jesus já começa agora a adverti-los e alertá-los que o ministério ele não é só coisas boas. Não é apenas você se hospedar, não é apenas beber, não é apenas comer, não é apenas alegria, mas é também perseguições. Então hoje, como nós estamos fazendo essa oração de guerra, é uma oração de guerra das 3 horas da manhã, para lutar nas regiões celestiais, nas cortes celestiais. O texto ele começa dizendo, quando o Senhor Jesus vai agora dizer o que eles enfrentariam, o Senhor Jesus está dizendo: eu estou enviando vocês como ovelhas, e é para o meio de lobos. Então, a primeira coisa que ele vai dizer é que nós somos ovelhas. Ele vai categorizar em qual a categoria, qual o lugar nosso no reino. Ele está dizendo: eu estou enviando vocês como ovelhas. Por quê? Uma ovelha não revida. Em que sentido? O sentido dele de que o ministro de Deus não vai pegar em armas, irmão e irmã. Nós não vamos pegar em armas. Nós não somos revolucionários.
Nós não fazemos revolução, nós não pegamos em armas, nós não pegamos em facas, nós não vamos pro soco, nós não vamos pro grito, nós não agimos na carne. As nossas armas são espirituais. Então, quando nós estamos indo num lugar, nós não vamos pegar em armas, nós não iremos fazer revoluções, ok? Eu estou dizendo assim, como ministro do Evangelho, tá certo? Não estou dizendo quem é servo de Deus e tem algum cargo de autoridade, como um policial, um delegado e etc. Mas nós, quando estamos como ministros do Evangelho, nós somos como ovelhas, ou seja, uma ovelha, ela apanha calada. Porque isso é o que está escrito em Isaías 53. Como ovelha foi levado ao matadouro e como ovelha diante de seus tosqueadores e como ovelha foi mudo. Não foi como ovelha muda. Não abriu a sua boca. Então quando o Senhor está nos levando para guerras e batalhas, isso no meio de lobos, nós temos que ter a capacidade, a habilidade, a aptidão de sofrermos calados, em silêncio. Mas sofrer calado e sofrer em silêncio não quer dizer, em absoluto, que nós vamos nos conformar com o meio no qual o Senhor nos enviou. Nós não vamos nos conformar com a situação que nós estamos passando. Nós não iremos nos conformar com a situação pela qual nós estamos circundados. Nós não vamos nos conformar. Nós temos que, em oração, nós não apenas podemos, como na verdade nós devemos nos insurgir com toda situação que se levanta contra nós. E isso em oração. É por isso que eu estou aqui. É por isso que você, minha amiga, está aqui. É por isso, meu amigo, que você está aqui comigo, porque nós entendemos que ficar mudo, ficar em silêncio, não quer dizer que nós iremos ficar conformados. Nós não iremos nos conformar, mas nós iremos através da intercessão, através da oração, através da palavra, através do jejum, através do voto, através dos propósitos, das correntes, das redes, das campanhas que nós fazemos aqui de oração, de jejum e de palavra, numa oração coletiva, nós iremos batalhar. Porque se Ele está nos enviando e é no meio de lobos, é porque algo Ele quer fazer. E nós temos que estar dispostos a ficarmos mudos, calados, a sermos sacrificados, mas deixar um legado, deixar um testemunho, mas não conformados. E aí, Ele está dizendo que o que nós iremos enfrentar é lobos. Então nós vemos aqui que a palavra, ela pega diversos animais selvagens e animais peçonhentos para representar as forças do mal que nós iremos enfrentar. Então, por exemplo, lá no Salmo 91 fala de serpentes e escorpiões, fala de leões e leõezinhos. Aqui está falando de lobo, porque o lobo, ele é o pior inimigo de uma ovelha. Então, o Senhor, ele está nos levando como ovelhas no meio de lobos, ou seja, porque eles não terão misericórdia de nós. Não terão compaixão, não terão empatia. E esse é o meio que nós estamos inseridos. Só que ele está dizendo assim, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então o que é ser prudente como a serpente? A serpente, aqui na palavra, está simbolizando como a prudência, porque a serpente, ela não tem pés para correr, ela não tem asas para voar, ela rasteja. Nós sabemos também que a visão também da serpente é horrível, a visão da serpente. Tanto é que o maior órgão sensorial de uma serpente, das cobras, desses répteis rastejantes, é o tato, é pela língua. Ela vai mapeando o calor do ambiente, ela tem um mapa de calor. Então, pelo olfato e pelo tato da língua.
Então, se o Senhor está mandando nós sermos prudentes, Ele está dizendo o seguinte: olha, vamos observar como está a temperatura do ambiente que nós estamos inseridos, vamos ouvir tudo o que está acontecendo à nossa volta e vamos ser prudentes, ou seja, vamos nos esconder, porque por isso que a questão da prudência é que é a questão da astúcia. Não tem quando nós falamos que a cobra vai dar um bote. Por que ela vai dar um bote? Porque ela está escondida. Ou ela está escondida para se proteger, ou ela está escondida para atacar. E assim nós temos que nos esconder em Deus. Nós temos que nos esconder no Senhor, tanto para nos proteger, como também escondidos, atacar escondidos. E como nós atacamos escondidos, ninguém está nos vendo, mas nós estamos em oração, nós estamos em jejum, nós estamos em busca ao Senhor, mas nós estamos no silêncio, ninguém está vendo, estamos no secreto. E está dizendo, simples como as pombas. Por quê? A pomba, você vê ela, você não dá nada, mas quando você vai correr para atacar, ela levanta voo. Então, isso fala de desapego. Você tem que estar preparado. Você, minha amiga, precisa estar preparada. E nós, de uma forma geral, não podemos ser apegados às coisas no mundo. Você tem que estar pronto, você tem que ter um desprendimento. Tem que ter um desapego para que quando houver uma necessidade de levantar voo, quando houver a necessidade de uma mudança, você esteja pronto. Então o Senhor estava falando o seguinte para nós, porque nós somos esses discípulos. Vocês, como eu estou enviando vocês como ovelhas, e é um meio de lobos, então vocês ficarão mudos, vocês são inofensivos, vocês são pessoas humildes, vocês terão que ser pessoas de silêncio, mas vocês têm que ter noção que o que vocês estarão enfrentando são lobos vorazes. Então, já que estarei levando vocês para esse ambiente, nessas circunstâncias, tenham prudência, tenham sabedoria, tenham conhecimento, tenham discernimento e principalmente desapego e desprendimento. E o Senhor já nos alertou que nós seríamos julgados, arrastados aos tribunais, filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão. Que Deus possa nos abençoar na administração dessa palavra e nós vamos agora orar, consagrando ao Senhor esse dia número 16 de jejum de Daniel, por um destravar da nossa vida, para que Deus ele possa acelerar, trazer aceleração. Aquilo que iria demorar um mês, Deus vai fazer em 3 dias. Aquilo que iria demorar em 1 ano, Deus vai fazer em 1 mês. Nós estaremos orando por uma aceleração ministerial, espiritual. Coloca a sua família e vamos orar nessa hora. Levanta suas mãos junto comigo. Senhor, meu Deus e amado Pai, nesta hora nós oramos a Ti, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, nós te pedimos, nós intercedemos, nós imploramos, nós pedimos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós levantamos agora as nossas mãos em oração. Eu quero clamar nessa hora pelo meu amigo, pelo meu irmão, pela minha amiga, pela minha irmã, que está agora aqui, Senhor, em oração. Está, meu Pai, nesse propósito, Senhor, junto comigo. Em nome de Jesus, nós pedimos nessa hora, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de justiça, Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Senhor, meu Deus e amado Pai, venha nessa hora sobre os nossos corações, venha nessa hora sobre a nossa mente, venha nessa hora sobre a nossa cabeça, venha nessa hora sobre tudo aquilo que nós temos e somos. Nós estamos agora consagrando o dia número 16 desse jejum de Daniel. Obrigado, Senhor, porque 15 dias foram vencidos na Tua presença. Obrigado porque 15 dias, Senhor, o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou, o Senhor esteve conosco, a Tua vara e o Teu cajado está conosco. Pai, nós te pedimos nessa hora que o Senhor venha produzir em nossos ministérios, na nossa igreja local, na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial. Senhor, uma nova unção, novas patentes, nova autoridade, descendo nessa hora dos céus, uma unção fresca. Senhor, a autoridade do Senhor, o Senhor interferindo nessa hora, o Senhor
intervindo, o Senhor agindo. Senhor, envia agora os teus anjos, os teus arcanjos da ordem de Miguel, arcanjos de guerra, poderosos na batalha, com espadas de fogo, com arcos, com lanças, com arco e flecha, com a cavalaria espiritual. Senhor, entra nos nossos negócios, entra na nossa profissão, entra nas nossas finanças, entra no nosso casamento, entra nos nossos filhos e filhas, entra na nossa família, na nossa casa, nos nossos bens, Senhor, e vai protegendo tudo aquilo que nós temos e somos. Nós pedimos que nessa hora todo mal, Senhor, seja cortado, seja desbaratado, todos os ardis do diabo, todas as tramas malignas. Pai, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos fortalecer. Derrama da tua graça, derrama da tua vara, derrama do teu cajado, derrama do teu favor, derrama da tua misericórdia. Senhor, vai trazendo estratégia, Senhor, vai trazendo sabedoria, vai trazendo, Senhor, conhecimento. Pai, tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está escondido, Senhor, toda a trama, toda a falsidade, toda a mentira, todo o laço, Senhor, corta em nome de Jesus e nos dá, Senhor, proteção. Senhor, nos esconda em Ti, debaixo das Tuas asas, debaixo das Tuas penas. Senhor, vai nos dando, meu Pai, segurança, vai nos dando, Senhor, livramento. Senhor, em nome de Jesus, e nós colocamos esse propósito, esse jejum de Daniel, Senhor, esses 15 dias que se passaram, meu Deus, e agora nós estamos, Senhor, no dia 16, Pai, tudo que está travado, tudo aquilo que está amarrado, corta agora, Senhor, todas as amarras, Senhor, quebra todas as correntes, Senhor, desfaça todos os laços, Senhor, nos dá a vitória, Senhor, nos dá a tua bênção, Senhor, nos dá o teu milagre, Senhor, nos entrega, Senhor, novos dons, novas armas, novas armaduras, novas capas, e que a unção do Senhor, ela repousa sobre nós, permaneça em nós. Senhor, nos dá uma excelente madrugada, nos dá um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite, e tudo que nós temos e somos, nós guardamos diante do Senhor. Senhor, quem está aqui agora acompanhando essa live de oração, Pai, vá também, Senhor, os teus anjos na casa do meu irmão, na casa da minha irmã, na casa do meu amigo, na casa da minha amiga. Senhor, estenda as tuas mãos de poder. Nós oramos e clamamos pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, obrigado por você ficar aqui esse tempo de ministração nas 3 horas da manhã. Para você que vai estar vendo depois outro horário, que Deus te abençoe, tenha uma excelente noite, um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente manhã. Te vejo no próximo vídeo, que o Senhor Deus possa te abençoar. Graça e paz do Senhor Jesus e tchau, tchau.